Bem-vindo ao terceiro trimestre da disciplina História. Eu, professor Alex, no oitavo ano, estarei explicando a primeira parte do assunto, o período regencial. Fiquem com Deus, um forte abraço e boa aula. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre as regências ou o período regencial. Em 1831, Dom Pedro I, ele renunciou ao trono brasileiro. Ele era imperador quando proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, e com a sua saída do trono brasileiro, o Brasil precisava ser governado. As autoridades políticas acharam por bem colocar no poder pessoas chamadas de regentes, e por essa razão esse período de 1831 a 1840 ficou conhecido como regências ou período regencial. Quais eram as características desse período? Primeiro, houve uma tentativa de uma experiência republicana. Existia no meio político um modelo a ser seguido, que era a adoção da república. Havia também partidos que disputavam o poder central, por isso existia as ideias de centralização, quando o poder é centralizado nas mãos de uma pessoa, e o federalismo era quando dava autonomia às províncias, ou seja, o poder da capital estava centralizado para aqueles que defendiam essas ideias, e para outros, cada província deveria ter a sua independência política. E aqui nós temos os interesses da aristocracia, que era a classe rica, as pessoas que estavam à frente dos assuntos políticos, do comércio, contra as aspirações populares que queriam um modelo político mais democrático, mais republicanos. Então essas eram as ideias principais que giravam em torno desse período conhecido regências. As regências, elas se tornaram uma forma de disputa de poderes dos partidos políticos. Nós temos o Partido Restaurador, ou simplesmente Caramuru. Esse partido eram os apoiadores da monarquia. Eram pessoas ligadas aos portugueses, que queriam uma centralização do poder, desejavam o retorno de Dom Pedro I. Este estava governando Portugal. Existia a composição do exército e dos comerciantes portugueses. O Partido dos Moderados eram apelidados de chimangos. Era um partido que queria uma monarquia constitucional, ou seja, um rei ou um imperador que respeitasse a Constituição. Eram favoráveis ao federalismo, ou seja, a autonomia das províncias, que não estavam ligadas apenas ao poder central de uma capital. Queriam também acabar com o Senado vitalício. Todos os senadores eleitos, eles poderiam governar até a vida que eles possuíam. Então, com o fim do Senado vitalício, o poder estava restrito a um período de tempo. Era composto pelos senhores de engenho. Já o Partido dos Exaltados eram chamados de farroupilhas. Eles queriam também autonomia provincial, desejavam o federalismo, que era a participação dessas províncias nos assuntos políticos, nas leis, nos símbolos federativos, como bandeira, hinos. Eram favoráveis a um poder político chamado de república. Queriam democratizar a sociedade, e era formado por uma elite menor chamados
as instâncias, os profissionais liberais que faziam parte deste partido conhecido como Exaltados. Então, nas regências, houve a disputa desses três partidos: Partido Restaurador, Partido Moderados e Partidos Exaltados. Cada partido com uma ideia fixa de governar o país chamado Brasil. Existia também os profissionais liberais, que eram integrantes do Partido dos Exaltados. Com a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831, Dom Pedro II ele era menor de idade, ele tinha de 5 para 6 anos de idade. Uma pessoa, como a Constituição estabelecia que o poder era passado de pai para filho, o poder hereditário, e o filho de Dom Pedro I não tinha idade suficiente, o Brasil ficou assim, desta forma, governado pelos regentes. Então, a Constituição de 1824, ela estabelecia a regência do filho do imperador quando ele atingisse a maioridade. Ou seja, estava bem claro, bem explícito, que se não tivesse um governante com idade suficiente, o Brasil seria governado pelos regentes ou regências. As regências, elas são divididas em 3 fases: a regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência una. Nós vamos estudar nesta videoaula a regência trina provisória e a regência trina permanente. A regência trina provisória, ela começa em 7 de abril de 1831 e termina no dia 17 de junho de 1831. Praticamente 2 meses esta regência existiu. E aqui começa a dar um passo para o avanço liberal. Quais foram os regentes? Primeiro, José Joaquim Carneiro de Campos, que eram chamados de Marquês de Caravelas, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva. Existia 3 governantes para cada regência. Então, a regência trina provisória foi governada por esses 3 regentes. Eram 2 políticos e 1 militar. Francisco de Lima e Silva, ele era militar. José Joaquim Carneiro de Campos e Nicolau Pereira de Campos Vergueiros, eles eram representantes dos políticos. Então, nesse período conhecido como regência trina provisória, 3 regentes eram escolhidos para governar o país. Quais foram as medidas durante essa regência trina provisória? A primeira, reintegração do Ministério dos Brasileiros. Houve a formação de um ministério composto pelos brasileiros. Por quê? Naquela época, com as medidas políticas, geralmente eram tomadas pelos portugueses. Então foi feito um ministério para ser composto por esses brasileiros, para eles participarem também. Anistia aos processados por questões políticas. Os presos foram perdoados. Não existia processos para aqueles que estavam contrários ao regime monárquico. Suspensão temporária do poder moderador. Esse poder moderador, ele foi criado com a Constituição de 1824, então não existia mais poder moderador durante essa regência trina provisória, até porque não existia um imperador de fato. A Lei Regencial de 14 de junho de 1831 foi estabelecida e a partir desta lei foi criada a regência trina permanente. A Lei Regencial, ela vai mudar o nome da regência. Ao invés de ser chamado regência trina provisória, agora é chamada de regência trina permanente, e essa lei foi datada no dia 14 de junho de 1831.
Aí teve a eleição pelo parlamento, a Assembleia Geral, a proibição de dissolver a Câmara, não era mais permitido a dissolução da Câmara, ou seja, deputados e senadores, eles tinham que trabalhar, tinham que fazer as leis sem ser dissolvidos. Proibição de nomear conselheiros do Estado, então não era mais permitido Conselho de Estado. Proibiu as restrições das liberdades individuais, cada um poderia se manifestar livremente. Então essas foram as principais medidas adotadas durante o governo da regência trina provisória. A regência trina permanente, ela começa no dia 17 de junho de 1831 e termina em 12 de outubro de 1835. 4 anos praticamente foi o período desta regência. Quais foram os regentes? José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. 2 políticos, um representante dos deputados, um representante do Senado e um militar. Foi criado o Ministério da Justiça, com a representação do padre Diogo Antônio Feijó para representar esse ministério. Foi criada a Guarda Nacional em 18 de agosto de 1831. Tirava o poder do exército, esta Guarda Nacional. O poder de armas para a aristocracia rural, ou seja, os fazendeiros, as pessoas que tinham terra, tinham poder de formar grupos armados, a exemplo dos coronéis, que tinham os capangas, tinham as pessoas, então eles faziam parte da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela ajudava na repreensão das manifestações contra o governo. Então tira o poder do exército, vai dar poder para a aristocracia rural formar um pequeno exército, né, um pequeno grupo de pessoas armadas que estavam favoráveis ao governo. Qualquer manifestação contrária aos regentes, contrária a quem estava no poder, eram reprimidas pela Guarda Nacional. Foi também instaurado o Código de Processo Criminal no ano seguinte, 1832. Tem autonomia judiciária para os municípios agora podem ter as suas leis, podem ter a sua justiça. Foi criado o juiz de paz, que era eleito pela população local para cuidar dos assuntos jurídicos de cada local. E houve também o fortalecimento do poder dos coronéis. Então essa regência trina permanente, ela vai estar alicerçada nestas condições: criação da Guarda Nacional, do Ministério da Justiça, poder para os coronéis, definição de um juiz de paz, que era uma pessoa que tinha um poder local numa cidade, num povoado, e isso vai fortalecer os coronéis, vai aumentar o poder dos juízes de paz. O coronel, ele vai dar esta condição para o juiz de paz resolver os assuntos locais. E a regência trina permanente, ela continua. Aí tem a revolta no Rio de Janeiro. Os restauradores não vão aceitar, porque vão perder o poder. Os liberais estão no poder. E esses restauradores eram pessoas que queriam a volta de Dom Pedro I. Eles queriam mudar esta forma de governo. Muitas ideias estavam contrariando os interesses portugueses. José Bonifácio e Barão de Bülow eram contrários, né, a esse poder.
dos restauradores. Existia aqui um conflito da Câmara e do Senado, os deputados e os senadores, e houve a renúncia de Feijó. Feijó era integrante do Ministério da Justiça. É criado o ato adicional de 12 de agosto de 1834, algumas leis que vão estar ajustando esses conflitos, né, essas discussões dos partidos políticos, que foi mantido esse ato adicional. Uma nova medida que era a adoção de leis diante da Constituição de 1824. Eles adicionaram, né, novas medidas, novas leis diante da Constituição de 1824. Quais eram as medidas? Os acordos entre as facções políticas, criação das assembleias legislativas provinciais. Em cada cidade, em cada estado existia em cada estado existia uma assembleia legislativa, as províncias, porque naquela época não existia estado, existia província. Então cada estado estava livre para criar a sua assembleia legislativa, para não ficar dependente exclusivamente do poder central, que era do Rio de Janeiro. Foi extinto o Conselho do Estado. Houve autonomia para as províncias também, para as localidades. Substituição da regência trina pela regência una. Uma condição neste ato adicional foi mudar de regência trina permanente para regência una. Ao invés de ser 3 governantes do país, agora o país passaria a ter um representante no governo. Então nós temos aí o período regencial, marcado pela regência trina provisória, regência trina permanente, e na próxima aula nós estudaremos a regência una, o que foi que aconteceu de mais importante neste período conhecido como período regencial. De 35 houve a mudança, não era mais regência trina permanente. A partir de 35 já era chamado de regência una, e foi o ato adicional de 1834 que vai substituir o nome. Encerramos por aqui, e que na próxima aula nós possamos compreender e concluir este assunto chamado período regencial.